O Lula teve os primeiros 2 mandatos, foram mandatos muito importantes, porque nos 8 primeiros anos do mandato do Lula, com as vantagens do boom das commodities, com o crescimento do PIB de 7%, 6% ao ano, efetivamente, as melhorias objetivas do povo brasileiro são extraordinárias. Eu viajo muito fazendo palestra, e eu gosto muito de, quando eu viajo, eu caminho muito. O Nordeste brasileiro, Evelyn, mudou. Programas para nós aqui do Sudeste pode não ser nada. Programa, por exemplo, há um programa do governo Lula que mudou o Nordeste em vilarejos que vão votar no Lula até o fim dos tempos. É um programa, por exemplo, Luz para Todos. Era muito comum no Nordeste que você tivesse luz assim, de 8 horas da manhã a 3 horas da tarde, de 8 horas da noite a 11 horas da noite. Um projeto como Luz para Todos foi uma revolução no Nordeste. O projeto Cisterna foi um projeto fundamental em boa parte do Nordeste. Você hoje anda, as pessoas falam muito do Bolsa Família, as pessoas não entendem que em pequenas localidades o Bolsa Família é um elemento dinamizador da economia. Por exemplo, há cidades do Nordeste em que há disputas... Pedro, não sei se você sabe disso, eu descobri isso há pouco tempo no Nordeste. Eu fiquei deslumbrado. Há cidades do Nordeste que, quando sai o Bolsa Família, eles colocam à disposição de moradores de uma cidade vizinha ônibus para fazer compra na sua cidade. Porque se você imaginar uma cidade pequena, 5 mil habitantes, a outra tem 5 mil habitantes, uma parcela razoável recebe Bolsa Família. O que isso dinamiza a economia local é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, muitas atitudes que fazem uma diferença muito grande no longo prazo para o presidente Lula. Então, o Mitterrand é o modelo. 2, há mudanças fundamentais que o PT trouxe para a população mais vulnerável do Brasil, que é a única forma de compreender que em 6 eleições tenha vencido 5. Terceiro ponto, Evelyn, que acho muito importante que você mencionou. Eu sinto falta, muita falta, do PT politizar a política pública. E eu vou esclarecer o que quero dizer por politizar a política pública. Nada tem a ver com politicagem, até porque a legislação eleitoral brasileira é muito rígida. Se um prefeito faz um programa Leite para Todos e coloca a sua imagem, ele pode ser cassado, não é isso? Por abuso econômico, abuso de poder político. Então, a legislação brasileira é muito rígida. Eu não me refiro a politicagem, quero dizer o seguinte, veja. E o modelo é o México. Eu falo disso em 1 minuto. Entre 2016 e 2022, não houve 1 centavo de aumento real do salário mínimo. O povo trabalhador é obrigado a sabê-lo, Marcelo? Não. Porque para o povo trabalhador, se o salário era 1.100, passou a ser 1.115. Mas esses R$15 a mais é um dispositivo constitucional, é a reposição das perdas inflacionárias, o que o Paulo Guedes tentou desvincular, de modo a produzir arroz salarial. Aumento salarial é 1 centavo além do reposição constitucional das perdas inflacionárias. O povo tem que saber disso, Evelyn? Não. E para ele teve aumento? Teve. Era 1.100, passou a ser 1.115. Pedro, me explique por que é que em 2023, 24, 25, 26, quando nós voltamos a ter aumento real de salário mínimo, por que o presidente Lula não convocou uma cadeia de rádio e televisão para explicar isso para o povo? Entre 2020, dados objetivos, entre 2022 e 2012, durante 10 anos, o aumento médio do PIB brasileiro foi 0%. Em 2023, 24, 25 e 26, se aproxima de algo próximo entre 10% a 12%. Não é pouca coisa. Por que é que o governo não convoca uma cadeia de rádio e televisão e explica este aumento do PIB e aumento do salário mínimo real é possível porque somos um governo progressista que acredita na participação fundamental do Estado para dirimir a desigualdade numa sociedade como a brasileira. Quando o governo não faz isso, Evelyn, o governo fica vulnerável. E fica vulnerável de maneira injusta com o povo. Porque, veja, rapidamente, vou deixar o México para depois, para escutar mais vocês. Olha só. Consideremos a redemocratização de 1945, porque República Velha, 89, 1930, eleição era fraudada, bico de pena não conta. Entre 45 e 64, qual era o partido campeão de votos? Era o PTB. Ditadura.
Quando voltam as eleições, quem é que de fato ganhou eleições no Brasil? MDB. Tanto que a ditadura teve que mudar a zona eleitoral, o coeficiente eleitoral, o senador biônico, o governador biônico. Quem vencia eleições era o MDB. Nova República, entre 1989 e 2022, tivemos 9 eleições presidenciais. Fernando Collor de Mello e Jair Bolsonaro estão fora do campo democrático. Mas FHC e PT estão no campo democrático, creio que todos concordam. 7 eleições de 9, o povo votou no campo democrático. 5 de 7, no candidato do PT. Nós não temos direito a reclamar do povo. O povo brasileiro espera um governo decididamente de centro-esquerda. Se houver um governo decididamente de centro-esquerda, criação de creches Brasil nos 5.000 municípios, escola pública de tempo integral no fundamental e no ensino médio, transporte público em todos os níveis. Se a direita tentar um golpe, Pedro, o povo vai às ruas defender. Mas tem que ser um governo de centro-esquerda. Eu falo do México depois, pessoal, para escutá-los mais. Eu queria pegar esse exemplo do México e fazer uma pergunta para a Evelyn. Evelyn, o professor vive falando das manhãneiras da Cláudia Sheinbaum, que são as lives que ela faz de manhã para o Lula imitar, mas eu queria propor alguma coisa mais simples. Porque é o seguinte, o canal em que nós estamos, a Folha TV, tem 2 milhões de views. Galãs Feios tem... Eu tô pegando dados do... Como é o nome daquele? Social Blade. Do Social Blade, 14 milhões pra Galãs. O Marcelo tem 2 milhões, quase 3 milhões. O que o presidente João César não passa 15 minutos, 10 minutos nos canais progressistas, continuando a comunicação que ele já faz com a mídia hegemônica? Eu não tô sendo radical. Passa uns 10 minutos num dia no DCM, outro dia no 247, outro dia na Fórum, outro dia na Carta Capital, como trabalho de base. Porque ele já faz isso algumas vezes em campanhas nas rádios locais. Por que ele não faz isso com as mídias de esquerda? Ninguém tá dizendo que o Lula tem que ser o comunicador só da esquerda, entendeu, gente? Mas não, a questão de trabalho de base. Sabe o que é interessante? E isso casa muito com o que o professor está falando, de o Lula não aproveitar, né, todas as oportunidades que ele tem em mãos. Porque a gente não está em 2018, né, Evelyn? Mudou muito. Exato, os canais. Não, obviamente. E quando a gente lembra de um Jair Bolsonaro, ele fazia live, né, todas as semanas. Claro. Ele sabia como se comunicar, ele sabia como se conectar com as pessoas que se identificavam com ele, né? E ele sabia como manter isso. Então, nisso a gente não pode dizer que ele errou, porque ele foi muito inteligente e esperto, né? Então, assim, não sei se é por uma questão do próprio presidente Lula ou se é da assessoria que está em volta dele, que impede ele de não necessariamente fazer uma live, porque eu acho que até ele tentou no início do governo fazer algumas lives, talvez não seja do estilo dele fazer live, mas seria interessantíssima essa proposta tua aí, de ele aparecer em algum canal da própria esquerda toda semana, falar 10, 15 minutos, não sei, numa rádiozinha lá do interior, não sei de onde, para de repente aparecer como uma coisa que, nossa, olha, o presidente hoje vai falar com o pessoal... Que a gente vai replicar em vários cortes. Isso, entendeu? Porque isso coloca ele junto com o público dele, como o Bolsonaro se colocava junto ao seu público, né? Isso é importantíssimo. E eu vejo que o Lula também, só queria deixar assim, fazer mais uma observação rápida, todas as vezes que o presidente Lula abre mão de se conectar com o seu público, ele perde muito, e as pessoas que não necessariamente estão ao lado dele, como, por exemplo, a mídia hegemônica, ao contrário, estão muitas vezes contrárias a ele, elas se aproveitam disso para prejudicá-lo. Eu lembro de uma situação que aconteceu no início do governo, eu só não me lembro exatamente o assunto, que agora eu fiquei pensando e não me veio à memória. Teve uma situação em que o Sérgio Moro se colocou, falou, se manifestou de alguma forma, e ele estava o Lula recém-presidente, e o Lula deu a opinião dele, ou questionou alguma questão do Sérgio Moro. Automaticamente, eu me lembro muito bem que eu estava assistindo a Globo News, acho que era até o Estúdio I, os repórteres, os comentaristas ali, questionaram, dizendo, poxa, o Lula não pode ficar falando isso, ele é presidente. Ou então colocando assim, o Lula ele não pode ser vingativo, ele não pode ter uma situação... E olha que o Lula, em nenhum momento, mesmo quando ele tratava de assuntos
que eram relacionados à pessoalidade das coisas que ele vivenciou na Lava Jato, mesmo assim ele nunca foi mal educado, deselegante. Ele sempre foi muito sincero em alguns momentos, mas essa sinceridade não machucava ninguém. E ainda assim ele era muito criticado e questionado pela mídia. E eu lembro muito bem que o Lula, a partir dali, ele parou literalmente de falar sobre Sérgio Moro, sobre Dallagnol, e eu lembro que em algum momento alguém perguntou alguma coisa nesse sentido, e ele falou, olha, já fui orientada a não tratar dessa coisa, acho que ele tratou até assim, dessa forma, não falou o nome deles, e ele literalmente parou de falar a sua própria história, falar dos problemas que ele vivenciou, das injustiças e tudo mais. Hoje, a gente vê um Sérgio Moro e um Dallagnol vilipendiando o Lula, vilaneando ele, utilizando camisetas, mostrando o PowerPoint, que foi utilizado contra ele, reforçando esse ódio que muita gente da sociedade ainda alimenta ou é alimentada pelas redes sociais, frases dizendo, nós prendemos ele, né? Eu sei que isso tem um lado também negativo para o Moro, no sentido de que ele se mostra uma pessoa parcial, como ele sempre realmente foi, né? Mas ele não está preocupado com isso, porque o público dele não é um público que se preocupa com essa questão, né? Com a rigidez de um processo criminal e tudo mais. E aí o Lula, nesse ponto, ele perde. Eu acho que ele perde, e aí ele não tem essa coragem de ser tão vilão contra essas pessoas. Ele também não é orientado a ser assim, né? E aí ele, no caso, se submete aos desejos de uma mídia hegemônica, não seja um vilão, não seja um crítico, não seja vingativo, nós estamos de olho em você, não seja isso, não seja aquilo, e ele deixa morrer aquela sensação de revolta, que tem uma parte da sociedade que até hoje se revolta pela Lava Jato, e a gente fica nesse limbo, tentando agradar dois senhores, um lado da sociedade e um lado dos grandes, da grande imprensa, da parte financeira, que nunca vai estar do lado do Lula, não importa o que ele faça, né? Então, também tem que se colocar nesse sentido, e eu acho que falta um pouco de comunicação, um pouco de orientação dentro da postura ali do governo, não sei se é porque lá dentro já está todo mundo ali de dentro, ninguém consegue enxergar o que está por fora, mas essa proposta do Pedro é magnífica. O Lula meio que não se coloca assim, tipo, sem querer, porque ele não é essa pessoa, mas por conta de uma redoma que colocaram nele, uma pessoa que se coloca de uma certa forma distante de quem realmente são as pessoas com as quais ele mesmo se identifica e, de fato, se identificam com ele também. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!